Boa noite, irmão, paz seja com todos. Estamos aqui hoje para a gente estar falando sobre esse tema que nós já estamos hoje na quinta, né? Isso. Quinto trabalho nosso, né? O quinto dia que a gente está aqui realizando. São em torno de quê? 1h30 mais ou menos, a média de... Mas pelo menos umas 7 horas a gente tem de trabalho, né? Graças a Deus. Nunca esperava que ia pelo trabalho assim tão longo, né? Estamos aqui, eu e o Jefferson, né? Boa noite, irmão. Boa noite, a paz. Hoje nós estamos só nós, com os nossos filhos aqui, que estamos aqui. Se sair barulho, sabe que é eles que estão conversando aqui de fundo. Hoje nós vamos... a gente vai falar sobre os 5 solas ou 5 pilares da reforma. Só que antes a gente vai estar falando assim, eu prometi quando eu terminei na sexta-feira, que em cada pilar desse, ou seja, cada somente, né, a gente ia estar trazendo alguma coisa do que a gente falou, porque a gente estava falando assim, a maioria os Maria não, né, todos eles eram agostinianos, né, sim. Os que nós comentamos, foi lá John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, nós falamos sobre Jerônimo Savonarola, sobre Pedro Valdo, que foi o primeiro ainda, né? Depois também Martinho Lutero. Esses daí nós falamos, né? Incluindo mais aí Jerônimo de Praga, são 6. Nós falamos sobre eles e todos eles eram o quê? Agostinianos. Então todos eles tinham, a base do estudo deles era que a salvação é somente pela graça. Somente pela graça. Então a gente já até diz isso daí, né? Que somente pela graça, todos eles defendiam isso daí. Então cada um deles falava alguma coisa. Teve algum que falaram, que nós comentamos que eles estavam trabalhando, que tipo Pedro Valdo, né? Que ele achava assim que ele começou a... como ele tinha dinheiro, ele conseguiu encomendar bíblias francesas para ele poder estar ensinando aqueles homens que eram seguidores deles, que viraram os valdenses, né? Homens que nem de estudo tinham, né? E ele começou a ensinar através dessas bíblias francesas. Então, tudo isso aí por quê? Porque ele entendia que tudo era somente pela Escritura, tá? Então, nós vamos estar falando sobre cada ponto dele, cada um desses reformadores que eles assim estavam defendendo. É claro que todos, na verdade, todos eles defendiam os 5, né? Sim. Mas nós acabamos às vezes pegando alguma coisa de do que eles falavam. Então assim, ó, eu fiz aqui uma separação, eu já soube assim, ó, coloquei aqui assim, somente a Escritura. Aí, ó, você falou do 1 Coríntios aí, tá aqui, ó, somente a Escritura. Eu coloquei uma base aqui de 1 Coríntios capítulo 4, 6, que ele fala assim, não ultrapasseis o que está escrito. Você quer ler aí pra gente? Não, pode ler, eu vou procurar outra coisa. Não, mas esse 1 Coríntios já tem mais, quiser separado aí. Se tiver, quiser falar ele inteiro, ler ele inteiro. Porque ele diz assim, resumindo, ele diz assim, não ultrapasseis o que está escrito. Isso. Quando Paulo, né, ele dá esse conceito assim, que ele fala assim, 1 Coríntios 4 e 6, fala, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Então, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, a importância de você apenas aplicar o que está escrito na palavra. Você não querer ir além, ou às vezes a gente coloca muito o nosso próprio, eu acho, ou eu penso, né? Nosso achismo. E isso aí dá margem para um ensinamento falho, né? Heresia, né? Isso, então a importância de apenas, unicamente a palavra, ela por si só já é completa, então, né, nada que a gente venha acrescentar, até porque a própria Escritura fala que a gente não tem esse poder de acrescentar e nem tirar um tio, né? Isso que eu estou procurando aqui, ó. Você estava falando que eu estava falando, eu queria ver se eu achasse aqui em Apocalipse, que Deus fala, manda João escrever isso daí, que se a gente acrescentar ou tirar um tio, tem uns que falam uma vírgula, um ponto, que seja, isso daí vai ser maldição. Olha que terrível.
A Bíblia, é como você falou, a suficiência dela já é plena. Ela já é suficiente para a gente aprender. Nós temos alguns livros, claro, nós somos a favor de pessoas que escrevem alguns livros, né? Nós vimos lá, o Lutero escreveu bastante, Joe Cliff escreveu bastante, John Hus escreveu, apesar que John Hus escreveu, o pessoal queimaram, Savonarola escreveram. Então, eles escreveram, eles tiveram os escritos deles, mas para quê? Para explicar o que a Bíblia estava falando para a gente. Então é muito bom a gente ter um livro que nos ajude, né? A gente não é contra isso. Só que assim, o problema é isso que Paulo está falando aqui aos Coríntios. Não acrescenta, Lucas, não acrescenta nada do que está sendo escrito. Não acrescenta nada, porque senão vira maldição. Aí a Bíblia, ao invés de ser uma bênção, ela vai ser uma maldição. Apocalipse 22:18. 22:18? 18 e 19, né? Fala, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. É isso aí. É isso mesmo. Então, a gente, principalmente a gente que fala muito da palavra de Deus, a gente que nós que enfiamos a cara aí para estar ensinando as pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque ou a gente ensina as pessoas a ir a Cristo, ou a gente está afundando aí, né, num mar de condenação muito grande. Então, ó, esse daqui é um versículo que eu coloquei como base, né? Mas assim, aí eu coloquei que eu falei que eu ia pegar essa parte, então, onde os pré-reformadores estariam falando, né? Aqui no Somente as Escrituras, ó, Pedro Waldo, que era um reformador alemão, ele encomendou uma Bíblia francesa, como a gente estava conversando aqui, né? Para dar ensinamentos. Ele também, temos aqui Joe Wycliffe, né, traduziu a Bíblia. Ele pegou a Vulgata e ele traduziu ela para o inglês, escrito no latim por Jerônimo. Ao perceber nos seus estudos que a autoridade maior está nas Escrituras, Joe Wycliffe começou a estudar, porque ele tinha filosofia, essas coisas, né? Ele começou a estudar e ele viu que a autoridade maior não estava na igreja, não estava no bispo, não estava no bispo universal, que seja o Papa, não estava nas pessoas, mas estava na Escritura. Até onde que ele fala, né, que o rei, ele é levantado por Deus, é instituído por Deus. Só que se o rei não fizer como Deus quer, ele não tem poder nenhum. Então ninguém precisa obedecer a ele. Aí ele fala também que a mesma coisa ele fala do Papa. O Papa também é constituído por Deus, mas se o Papa não fizer as coisas conforme Deus quer, também não tem consideração nenhuma. Aí nós vemos aqui Jan Hus, que ensina em Praga através da Bíblia. Ele ficou 10 anos, até o Papa interditar as igrejas ali da cidade. Ele defendia o livre acesso e as escrituras para todos, porque o pessoal falava que só a igreja entendi a interpretação, né? Só a igreja, ou seja, a igreja não, só os cleros tinham a interpretação da Bíblia. Então a igreja tinha que ouvir o que eles falassem, ponto. Só que Jan Hus, ele fala assim, não é assim, todo mundo tem que aprender, né? Tanto é que ele luta para isso, ele começa a pegar os ensinos de Joe Wycliffe, né? E ele começa a passar para todo mundo, ele dá uma sequência, né? Ele tá lá na Boêmia, né? Então ele pega lá o que eles trazem lá da Alemanha, traz para eles aqui e começa a ensinar o pessoal. Aí nós temos Savonarola também, que apesar de ter uma vasta biblioteca onde ele aprendia, porque ele veio de uma categoria muito grande, era um homem que tinha posses, né? E ele tinha condição, tanto é que ele queria estudar por causa do que o benefício que ele queria receber. Então ele tinha uma vasta biblioteca para aprender, porém ele estudava o quê? A Bíblia. Ele estudava a Bíblia. Ele estudava cada vez mais a Bíblia nos seus sermões, exortava muito devido a temer o dia da ira de Deus. E Martinho Lutero, quando estava exilado, traduz a Bíblia para o alemão.
Então, não somente as escrituras, uma recapitulação que ele está fazendo é essa. Somente a fé, eu coloquei aqui uma parte que fala sobre Hebreus 11:6, que sem a fé é impossível agradar a Deus. A gente vai ficar lendo todos, senão a gente não vai dar tempo, né? Mas ele fala assim, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente está no somente a fé. Onde Pedro Valdo, por fé a Cristo, ele diz: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Isso também que Pedro tinha falado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29. Quando ele está lá no Sinédrio, que os homens quer que Pedro negue, né? Assim como Pedro Valdo também queria que ele negasse aquilo que ele estava ensinando, mas ele fala, ele vai até a Basílica, né? Leva lá a Bíblia, porque Pedro Valdo ele consegue uma Bíblia, mas é parte da Bíblia, não é a Bíblia inteira. Ele pega a parte dela traduzida no francês. Aí ele pega essas partes dessa Bíblia, começa a ensinar as pessoas, ele vai até na Basílica, lá ele fala assim, olha, dá pra gente oficializar? Ele fala, não. Até porque é aquela pergunta que ele fala, né? Você acredita na mãe de Deus? Aí ele fala, não, acredito na mãe de Cristo. Aí o Papa falou, errou. Então a gente não vai deixar, não vamos oficializar isso aí não, porque a forma que você acredita não tá legal. Aí ele não oficializa, então ele volta para onde eles estavam lá, e aí o pessoal meio entristecido falou, mas agora o que a gente faz? Ele fala assim, não, mais importa a gente obedecer a Deus do que o homem. É isso aí. Aí John Hus também, ou Ian Hus, né, ele fala assim, ele tem um dizer que eu peguei dele, assim, que é assim, ó, assim como somos ordenados a obedecer aos nossos superiores em coisas lícitas e honrosas, também somos ordenados a resisti-los quando eles caminham em direção contrária aos mandamentos de Deus. Seus ensinamentos era que a salvação era somente pela fé, certo? Então é isso aí. Martinho Lutero, que quando ele lê lá em Romanos 17, né? O justo virá pela fé. Ele estava ensinando algumas pessoas, alguns iniciantes lá no monasteiro. Aí ele está ensinando o livro de Romanos, está no capítulo 1. Quando ele chega no versículo 17, que ele fala assim, o justo virá pela fé. Aí ele entende que nós somos justificados em Cristo. Isso, né? Em Cristo nós somos justificados. Então, ele que tinha aquela vida, né, de dificuldade dele, né? Sim, se martirizava, né? Se batia. Ele tinha muito cuidado com a leitura também. Então, ele tinha esse medo de, como a gente falou, acho que no último estudo, questão que ele dormia e aí tinha que chegar até o monge lá, e falar que aconteceu, senão outra pessoa testemunhasse também valia. Então, isso para ele é um fardo, né? É um fardo. E aí a gente vê justamente Cristo falando o contrário, né? Que ele tira o fardo de nós, não coloca, né? E o homem que coloca o fardo. Né? Lá eles tinham assim, né? Até porque existia lá aquele camarada lá que ensinava ele ensinava através assim do que a gente, eu peguei o nome dele aqui, não é possível que eu vou esquecer de novo. Pelágio, aleluia, Pelágio, Pelágio em 416, os ensinamentos deles eram assim, que Adão pecou, mas ele pecou e nisso daí só atrapalhou a ele. Então, assim, ele pecou, atrapalhou só ele. Então, nós temos livre acesso à nossa salvação, segundo as teses de Pelágio. Então a gente não precisava de mais nada. Para ser salvo, a gente faz o que a gente bem entende e somos salvos ou não. Então isso daí é uma heresia, né? Porque a gente sabe que nós somos totalmente dependentes de Deus em tudo para que a gente possa ser salvo. Aí ele está ensinando totalmente o contrário. Ele está levantando uma heresia que Agostinho de Hipona, ele vem e rebate isso daí. Então, tanto é que os livros de Agostinho de Hipona são livros que tá assim falando sobre a justificação da fé, sobre somente a graça para ser salvo. Ele escreve muito isso daí por causa justamente desse Pelágio. O Pelágio ajudou em alguma coisa porque, né? Talvez Agostinho de Hipona não ia se levantar tão assim fervorosamente, né? Porque não era fácil.
Esse Pelágio, ele tinha uma equipe. E quando ia nos debates que Agostinho de Hipona ia lá, ele ia praticamente... Ele era uma minoria, mas ele ficava lutando, e graças a Deus ele conseguiu firmar, escreveu bastante. Aí nós vemos depois John Wycliffe, John Hus e todos esses daí, até Martinho Lutero, Calvino, todos eles são agostinianos. E eles vêm assim, a base deles, é claro, a escritura, mas dentro de alguns ensinamentos que Agostinho deixou. Então, a gente entende aí que para mim ser salvo é somente pela fé. Para a graça, né? Porque é o que a gente vê lá em Efésios 2, né? Ser salvo pela graça mediante a fé. Então, somente pela fé. Então, ele entendeu isso. Que não adiantava eu querer fazer alguma coisa, ou ser um pelagiano, né? Porque existia muito pelagiano acho que até hoje existe. Acredito não. Existe, né? Muitas pessoas que defendem isso daí. E para mim ser salvo é aquela coisa. Se eu fiz jejum, fiz dei ofertas, tenho obras, sou salvo. E a gente sabe que não é isso. Como o senhor falou de Efésios 2, né? Uhum. É interessante que quando ele fala assim, que no versículo 8 e 9, ele fala isso, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Uhum. E aí o 10, ele fala aqui assim, que fala da questão das obras, né? É que Deus faz as boas obras pra gente. Isso. Aí o interessante é que assim, que nós somos salvos pela graça mediante a fé para as boas obras que Deus deixou. Porém, aí o que tem que fazer esse parâmetro é assim, nós somos salvos mediante a fé para fazer essas obras, mas não as obras que vai nos fazer, nos salvar. É tipo assim, somos aquele que é salvo pratica a obra. Isso, mas não que a obra salva alguém. Isso, exatamente. Então, elas têm uma ligação, né? Tipo, esses versículos se complementam, mas assim, não é a obra que vai me dar a salvação. Mas por eu ser salvo, eu faço essas obras. Se a gente vai no livro de Tiago, ele fala assim, o que adianta você fazer alguém chegar até você, tá com fome, você orar e falar para ele, vai com Deus, que Deus vai te abençoar, e não fazer nada. Aí ele fala, então a fé sem obra é morta. Mas aí dá a impressão que a fé sem obra é morta, então se somos salvos somente pela fé, não pelas obras, para que a gente não se ensoberbeça, como diz lá no trecho de Efésios, parece que está contraditório, mas não. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, não por obra, para que a gente não venha se engrandecer. Isso. Porém, completando lá em Tiago, se eu tenho realmente essa fé, se eu sou salvo, eu tenho obra. Isso demonstra a minha fé. Porque a gente fica assim, será que eu tenho fé? Olha a sua vida, né, que você está fazendo. Olha o que você está vendo. Será que você está sendo uma pessoa caridosa, uma pessoa fraterna? Você é uma pessoa que se preocupa com os necessitados? Porque Tiago também fala que a boa religião é o quê? É você estar atento aos necessitados. Isso. Então, será que eu tô fazendo isso? Se eu não estou fazendo isso, se eu penso só em mim, se eu só penso em crescer, se eu só penso em ter mais e mais, e não lembro do meu próximo, então, meu irmão, estou fora. Eu não, realmente a graça não me alcançou. Então é por isso que, voltando somente às escrituras, a gente precisa estudar muito. Porque se você não estudar muito as escrituras, você não entende essas coisas. Aí alguém pode vir com alguma mensagenzinha aí, sabe? Fora da escritura, fora do contexto, e a gente vai e acredita, né? Porque tem coisa que parece que você olha assim e fala, não, é tão lindo isso. É tão bonito. Você quer ver uma coisa? Um exemplo para você ficar esperto. Assiste novela. Novela, ela mostra um monte de coisa errada, mas numa imagem bonita. Tá tudo errado o que estava fazendo ali, mas eles conseguem colocar uma imagem bonita. E a gente fica assim, meu Deus, olha que maravilha. E tem muitos de nós que até chora, né, quando vê o perverso fazendo coisa errada e a gente atentando ele, porque é isso. A novela consegue levar a gente a entender que uma coisa errada é linda. E questão da escritura, aquele versículo que eu admito que eu já pensei assim, justamente de tanto ouvir. É aquele assim, eu venci o mundo, filhos tem bom ânimo, né? Nesse mundo tereis aflições, eu venci e vós vencereis também. Isso aí não tem, né? Que Cristo fala assim, eu venci o mundo. Termina aqui.
E aí nas pregações às vezes a gente acrescenta isso, né? E vós também vencereis. Mas o versículo mesmo não fala isso, né? Sobre nós vencer o mundo? Deixa eu não entendi a posição. Não, quando a gente, às vezes, algumas pregações lá desse versículo fala assim, nesse mundo tereis aflições, né? Mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas eu já ouvi pregações e já também já fui deixado levar por isso. E vós também vencereis. Mas nesse versículo em questão, se eu não estou enganado, não fala isso. Talvez o texto, né? O texto diz que nós venceremos. É que nem a gente está falando assim, ser salvo pela graça mediante a fé. Só que não existe na fé em Cristo, né? Isso. Mas só que o texto mostra que vai ser a nossa fé em Cristo Jesus. Você entendeu? Aí às vezes as pessoas quando vai pregar, vai completando essas coisas. João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês tereis aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Acaba aqui. Mas aí o pregador complementa que porque se Cristo venceu, nós também devemos vencer. Mas nesse versículo em questão não fala isso. Não diz. Então a importância de... Mais um aí, se o Rodrigo estiver assistindo, mais um aí, o que a Bíblia não diz. Isso. Que eu acho interessante por isso. Porque assim, se o pregador, a pessoa ali na hora, ele talvez não teve nem a má intenção, lógico. Se você falar assim, não está errado. Não está escrito. Mas no versículo não está. E aí às vezes a gente fala assim, poxa, isso é um versículo. Então será que o versículo está dizendo isso realmente, né? A questão também que a gente já conversou em Salmos, né? O Salmo 23 que fala assim, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Eu até me confundo agora. Então, nada me faltará. A gente também, se a gente não for ler direitinho ali e analisar, a gente pode fazer uma confusão do que o versículo está querendo dizer, né? Até porque o original não fala isso. O original fala: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Né? Ou seja, Cristo é suficiente para a gente, né? Aí, pelo que a gente lê lá, a gente não vai faltar nada, vamos ficar bem, beleza. É bonitinho, né? Ser próspero, né? Ser sadio, né? Isso é muito bonitinho. E tem gente que, assim, quando a gente fala sobre a gente até sofrer algumas aflições, né? Como Jesus fala aí em João 16, né? As pessoas ficam assim, não, mas como pode eu ser uma pessoa que sirva a Cristo, sou tão bonzinho, né? Isso é tudo coisa que a gente fala sobre os pelagianos. Os pelagianos, eles trazem esses ensinos que nós vamos ser sempre abençoados, nós vamos ser tratados por Deus, nós vamos ser sempre o melhor é para nós, porque nós somos cabeça, não somos cauda, né? Então, se a gente não for nas escrituras, assim como a gente vê Savonarola, que era um cara que tinha muito medo, porque ele estudava e ele via. Veja só, Savonarola eu achei muito interessante. Lucas, Savonarola eu achava interessante porque assim, ele não teve assim, que nem os outros, chance de ser evangelizado. Não, ele já veio desde criança. A família dele era um cristão, mas tinha essas visões aí erradas. Mas ele sentia que estava alguma coisa errada. Aí ele foi, cresceu, entrou no monastério só para poder fazer parte do trabalho lá, porque ele jejuava, orava, e ele não tinha ajuda em relação a isso. E quando ele começa a ir lá, que ele começa a ter acesso que nem nós falamos na abertura aqui, que ele tinha acesso a muitos livros lá, tal, mas ele estudava muita Bíblia, porque lá no monastério tinha a Bíblia, ele começa a ver que existiria o dia da ira do Senhor. Aí ele fica desesperado com isso daí. Então, nós temos que achar que nós somos bonzinhos, que nós não somos merecedores, muitas vezes até de alguma exortação, às vezes até uma punição. A gente vai sempre achar que somos bons porque nós fazemos algumas coisas. Mas, como nós já citamos aqui, a gente sempre está falando, não é a obra que nos salva, é Cristo que nos salva. É a graça de Cristo. O que ele alcançou na cruz é que nos salva. A gente precisa tirar essa capa de bonzinho que nós somos, que não temos de bom, nós não temos nada, porque Romanos 3:23, se eu não me engano, que fala assim que todos erraram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós não temos nenhum merecimento, por mais que a gente faça. A gente não tem nenhum merecimento para estar, sabe, diante das coisas de Deus. O que Deus dá para nós é somente por graça e misericórdia. Então vamos lá, nós pela fé, então nós relembramos um pouco, aí vamos lembrar um pouco somente a graça. Somente a graça fica fácil,
Porque é o que nós já falamos, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. É isso aí. Não pelas obras, para que a gente não venha se ensoberbecer. Aí eu só marquei aqui, ó, que todos os pré-reformadores e Martinho Lutero, por serem agostiniano, defendiam que a salvação é somente pela fé, pela graça, que é o tema que é um dos pilares. Aí eu até expliquei o que eu já até falei aqui, que Pelágio no ano de 416 depois de Cristo traz ensinamentos sobre a liberdade do homem em relação à salvação. Augusto de Hipona defende e vai contra o pelagianismo através de pregações, debates e escritos, tendo os reformadores dado continuidade ao seu trabalho. Todos combatiam também os ensinos do purgatório, indulgências, culto aos mortos, aos santos, pois o caminho da salvação é somente pela graça. E aqueles cleros daquela época, eles davam essa opção de purgatório, né? Indulgência, nós falamos aqui sobre isso, né? Então todos eles não aceitavam esse tipo de coisa. Lutero sofreu bastante sobre ele se sacrificar, batendo nas costas dele com chicote e tal, para ver se a carne morria e o espírito crescia, né? Porque ele fala, se o espírito está forte, se a carne está fraca, o espírito está forte. Essa é uma mensagem que Deus fala lá no Getsemane, né? Se a carne está fraca, o espírito está forte. Aí então o que queria a ideia dele? Eu vou me chicotear aqui para ver se a carne fica fraca e meu espírito fica forte, né? Tadinho, né? Ignorância, sofreu à toa, mas graças a Deus que Deus abençoe esse grande homem aí, e ele viu que somos justificados somente pela fé. Aí tem também o somente Cristo, que eu coloquei aqui, ó, 1 Timóteo 2,5, que fala que há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, sendo esse Cristo Jesus, homem. Tá? Então a gente não tem outro caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Então é isso. A gente está em Cristo, tudo certinho. Coloquei aqui assim, ó, após Bonifácio III aceitar o título de bispo universal, entra nas igrejas outros caminhos para chegar até Deus. Nós falamos sobre isso aí também, que em 726 entra as imagens dos santos, 998 entrou o culto aos mortos, 1215 o confessionário, 1274 o purgatório, 1350 a transubstanciação, e também entrou indulgências, etc. E todos os reformadores lutaram contra esses falsos ensinos, porque não precisamos de nada. Às vezes a gente fala dessas coisas e às vezes a gente vê pessoas na igreja se matando em jejuar, né? Tá errado jejuar? Claro que não. Quanto mais jejuar, melhor. Mas não jejuar para ter salvação, né? Não jejuar para obter algo em troca. Jejue porque você ama Cristo, jejue porque você ama as pessoas. Porque olha que maravilhoso, eu jejuar pela tua vida, né? Eu sei que eu sei que o Jefferson não está bem e eu me levanto em oração e jejum em prol da vida dele. Ótimo. Mas jejuar para obter recursos, né? Qual a diferença de eu pagar indulgência ou, né? Tá dentro. É você tentar fazer o certo para algo fora do contexto, vamos dizer assim. Então acaba vira errado, né? Vira algo errado. Então. E nós somos campeão para pegar coisas certas e fazer delas erradas. Né? Somos campeão para isso. É isso aí. Então, todos eles aqui lutaram para isso daí. Então, o caminho é Cristo. Pronto. Se eu tenho Cristo, eu não preciso de mais nada. A obra foi feita na cruz. Depois do terceiro dia teve a ressurreição. Então a obra está feita. A morte e ressurreição de Cristo é o que nós precisávamos. Então nós já somos abençoadíssimos por isso daí. Isso daí é o que nós precisamos. Agora, quando... Isso que a gente sempre está batendo na mesma tecla, né? Quando nós entendemos isso e somos salvos, aí nós fazemos algumas coisas. E nós temos aqui também assim, a Leonice fazendo uma pergunta. Glória a Deus! Ela faz uma pergunta, ela fala assim, pastor, quando se fala sois salvo pela graça,
a regeneração e justificação está de alguma forma ligado na crucificação de Cristo, está totalmente ligado. Totalmente ligado. A graça a graça é como se a gente dissesse assim, a graça é o conjunto de tudo, né? A graça é o conjunto de tudo. Quando você vê lá o estudo da regeneração, santificação, justificação, você está fazendo um estudo que é o estudo da graça. Vamos lá, esse estudo da graça tem esses 3 tópicos. Aí você estuda esses tópicos separadamente. Então a Bíblia, Jesus morreu e alcançou a graça através do quê? Através da cruz. Ele fala assim, todo o poder me foi dado. Porque ele conseguiu aquilo que era necessário para a gente ser salvo, entendeu? Então, muito boa essa pergunta, Léo, porque tem muita gente que não fica a não entender isso mesmo. Então, vou até ler de novo. Quando se fala, sois salvo pela graça, a regeneração e justificação está de alguma forma ligada na crucificação de Cristo? Está sim, tá? Aliás, não é de alguma forma, ela está ligada na crucificação. Quer dar mais uma? Então, porque assim, a crucificação de Cristo ela foi o maior sacrifício feito, né? E fala que sem derramamento de sangue, isso, não há remissão. Não há remissão. Então, assim, sim, a obra de Cristo ela foi plena. Então, nela ali, como diz lá em Isaías, ele ia levar todos os nossos pecados. Então, assim, ele morreu em nosso lugar justamente para isso, para nos dar. Eu estava vendo um pregador falando que, assim, só uma forma de falar, foi uma troca. Ele levou nossos pecados, né, morreu no nosso lugar, que o pecado só nós tínhamos, e ele não. E ele tinha o direito dos céus. Então, assim, ele tinha o céu como uma herança, né? E nós o pecado. Então ele fez essa troca. Ele morreu pelos nossos pecados e nos deu o direito que só ele tinha, que era o céu. Então, assim, a crucificação lá, totalmente, a regeneração e a justificação ali foi a crucificação focado na cruz. Plena. Por isso que a gente vê as pessoas, alguns pregadores falam, irmão, fica de olho na cruz, né? É isso, porque se você olhando na cruz, aí você começa a ver toda essa mensagem que isso a gente está falando aqui. O Cordeiro, quando o João Batista olha para Cristo, ele fala assim, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque até Jesus Cristo morrer na cruz, aqueles animais que eram sacrificados, eles faziam o quê? Era como assim, Deus aceitava o que eles estavam dando. Ele mesmo falou, você vai fazer isso. Quando vocês tiverem um tipo de pecado, vocês vão fazer isso. Esse tipo de sacrifício com determinado no animal. Ele estava aceitando, mas isso não justificava o pecado das pessoas. Então ali era como se fosse assim, como assim, você peca, mas aí você vai lá e faz um sacrifício, o sacrifício foi encoberto. Para a gente entender no grosso, é como você varrer a casa e jogar debaixo do tapete. Aí todo mundo olha, tá limpo. Mas se você levantar o tapete, tá tudo lá. Então não saiu da casa aquela sujeira. Então é justamente isso. Os animaizinhos sacrificados, eles encobriam, assim, Deus aceitava, mas ainda não satisfazia, como diz, né, a palavra, ele não satisfazia a ira de Cristo, como diz no livro de Hebreu, né? Precisou vir Cristo para morrer, para ele satisfazer a ira de Cristo. Agora, como Isaías falava lá em Isaías 53, que ele viria e ia passar por tudo que ele passou, e realmente ele passou. Aí satisfez a ira de Deus. Então hoje nós temos a graça alcançada. E aí, voltando à pergunta da Léo, quando a gente vê, foi salvo pela graça, isso eleva a gente lá na cruz. Realmente tem tudo a ver, que lá ele conquistou para nós essa graça maravilhosa. E só somos regenerados por conta disso, né? É disso. Essa regeneração está totalmente ligada ao sacrifício de Cristo, né? Isso. Porque até tem a ver com o que o pastor falou sobre a questão de Adão. Adão pecou e nós herdamos esse pecado. E só em Cristo que nós tivemos a regeneração dos pecados, né? Isso, somente. Tá, é isso aí. Então, somente Cristo, nós já falamos aqui, fizemos demos uma lembrada aí. E nós falamos também sobre glória somente a Deus. Só que assim, é que eu estou falando, para vocês entenderem. Nós falamos sobre isso na história, né? Que nós viemos trazendo desde o primeiro século até a época de Martinho Lutero.
quando Martinho Lutero morreu. Então, foi assim, dentre esses 1500 anos, né, podemos dizer assim, 1500 anos que nós falamos, nós estávamos falando sobre os pré-reformadores e o reformador Martinho Lutero. E eles, em cada história deles, alguma desses aqui eles falavam. Então, por isso que a gente está fazendo uma recapitalização, porque eu tinha prometido falar isso daí. Então, no Glória Somente a Deus, Romanos 11:36 diz assim, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tá? Então, a Deus somente a glória. Quando Joe Wycliffe começa a estudar, eu até falei no começo aí, né? Ele não aceita que o rei seja toda a autoridade e que o Papa seja toda a autoridade, por quê? Porque eles recebem de Deus essa autoridade. Então eles não são toda a autoridade, eles não são a palavra final. A palavra final que ele quis dizer é o quê? É a palavra de Deus. O que Deus falou é isso que tem que prevalecer. Então é o que ele fala, se eles são levantados por Deus, porém, se eles vão contrário à palavra de Deus, eles não têm autoridade nenhuma. Eles não têm autoridade nenhuma. Tanto o clero como também o império. Tá? E John Hus, Jerônimo de Praga, Martinho Lutero, eles dão seguimento ao trabalho de John Wycliffe, então eles também entendem que glória somente a Deus. E esse versículo aqui, eu acho ele fantástico, porque veja só, você pegar um exemplo, a gente fala, canta, né, tem até o louvor, né, porque dele, por ele, né, a gente canta e a gente não presta atenção, mas veja só, porque dele, então é o que está falando, vamos dizer que esse óculos aqui, ó, esse óculos, ele é meu, então, porque dele, então ele é meu, já é meu, aí ele foi feito por mim. Esse óculos é meu, mas só que ele foi feito por mim. E ele foi feito para quem? Para mim. Então tá tudo aqui, o óculos tem tudo a ver comigo. O óculos é meu, só que ele foi feito por mim, ele foi feito para mim. Então aqui quando fala porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, isso inclui pessoas, isso inclui todas as coisas que a gente está olhando, são tudo dele. Né? Podemos falar no nosso tempo de hoje música, praia, né? Eu tô citando sempre porque às vezes a pessoa fala que a praia é do diabo, né? Eu vejo uns irmãos que falam, a praia é do diabo, a música, rock and roll é do diabo. Não, irmão, tudo é de Deus, que foi feito por Deus e foi feito para ele. Para quê? Para ele eternamente ter a glória. Então, quando você olha a praia, você tem que olhar a praia e você vê que o mar glorifica a Deus, porque o mar ele tem seus limites, ele não passa. Isso é uma maneira de glorificar a Deus. Então a praia não é do diabo. Quando você vê a canção, a música, ela foi feita para adorar a Deus. Só que as pessoas que usam para outras coisas, mas a música foi feita para adorar a Deus. A minha vida, ela foi feita para adorar a Deus. A sua vida foi feita, e de todo mundo que está nos assistindo, foi feito para adorar a Deus. Só que nós, por desobediência, é que nós fazemos outros tipos de coisas. Nós caímos no quê? No erro, no pecado. Então, quando nós não damos glória a Deus, nós estamos pecando. Por isso que a gente sempre fala isso. Vai fazer alguma coisa? Qual é a sua intenção? É dar glória a Deus? Faça. Se é para dar glória a Deus, faça. Se não é para dar glória a Deus, não faça. Não importa o que for. Tem um versículo que fala, né? Tudo que nós vamos fazer, façamos como se para Deus, né? Aliás, são vários, né? Que fala, tudo que você vai fazer, você faça como se fosse Senhor. Se você pegar lá, se você pegar Efésios, final de capítulo 5 de Efésios, começo de Efésios 6, até porque ele fala sobre as partes domésticas, né? Então ele fala que a mulher tem que ser submissa ao marido e ela tem que olhar para o marido e olhar para ele como se fosse ao Senhor, entendeu? Então a gente que lá fala sobre os funcionários como patrão, então você sirva o seu patrão como se fosse ao Senhor. Então são vários que ensinam isso. Tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer como se estivesse para Deus. Aí eu não tenho dificuldade nenhuma. Aquela discussão lá, né? Se você come algo que eu não acredito, então aí eu não posso repudiar. Então aí quando chega a conclusão que comais, o que bebais, que faça para a glória de Deus. Não é para a glória de Deus? Então não tem por que comer, né? Isso. Não tem por que comer, justamente. Até para ir para a igreja. Eu vou para a igreja para quê? Glorificar a Deus. Se eu for para a igreja para qualquer outra coisa que não for para dar glória a Deus,
eu não preciso ir para a igreja, né? Eu fico em casa, entendeu? Tudo que eu vou fazer na igreja, já estou pegando numa coisa profunda, né? E tudo que eu vou fazer, aliás, se eu não, qualquer coisa, lugar que eu for, se não for para dar glória a Deus, eu não preciso estar lá, certo? Pode falar. Não, é que eu ia complementar com um estudo que eu vi recentemente. O pregador fala da dicotomia. Certo. Que é assim, não, na igreja eu tenho que ir com as vestes comportadas, eu tenho que me comportar de tal maneira. Não, mas não é na igreja, é na sua vida. Então essa dicotomia que ele fala é isso. Não, na igreja a gente tem que estar aparentando uma santidade, ser intelectual, ou então, né, ter conhecimento da Bíblia, ou na igreja eu ajudo, eu faço tudo que eu vejo que é o certo, mas e fora da igreja não tem que ser assim? Você quer ver uma coisa que eu sempre pergunto pela nossa igreja lá, roupa? Você vai para a igreja fechada até aqui, com roupa até os pés, tudo comportadinho, todo mundo olha lá uma mulher santa, um homem santo. Aí quando sai da igreja, mini saia, decote, né? Então às vezes vai tirar foto, que eu vejo muito isso nas redes sociais, a roupa da pessoa nem tem decote, mas ela faz questão de dar né? Pra que aparecer, então, irmão, pelo amor de Deus, não resolve nada, certo? Viver uma dupla vida, né? Isso é como você falou, é um dualismo, né? É um dualismo, não funciona. Ou sou ou não sou Deus, né? De Cristo. Então isso daí, fizemos aí como se fosse uma recapitulação do que nós falamos, mais ou menos. E hoje nós vamos falar sobre somente as Escrituras. Até porque eu comentei que eu queria ver algumas coisas, assim, por curiosidade, as Bíblias como foram feitas. Domingo, se eu não me engano, acho que foi domingo no culto que eu estava pregando, ou não sei se foi sexta-feira que eu estava falando aqui, sobre assim... homens de Deus, nós falamos sobre, contando com Jerônimo de Praga, nós falamos de 6 homens, né? Que todos eles entregaram a vida deles por amor a nós. Eles fizeram igual Cristo fez, igual Jesus fez. Eles deram a vida deles por nós. Nós vemos que John Hus, que Pedro Valdo era um comerciante muito rico. E ele... De repente ele vendo lá uma pregação, ele viu que ensinava-se que no livro de Mateus, que quando Jesus fala com aquele jovem rico, né? Vá, vende tudo que você tem, para que você seja perfeito. Vá, vende tudo que você tem e dá aos pobres e segue-me. Aí ele falou assim, puxa vida, então... Ele alguma coisa veio sobre ele, né? Porque a mensagem para ele foi essa, porque ele tinha muito dinheiro, ele só pensava nele. De repente ele resolveu, foi lá, combinou com a esposa, falou com a mulher, com os filhos, falou, vamos dividir, eu dou uma parte para você, uma parte fica para mim. Ele ficou com a casa. E a casa ele fez um convento. E esse convento, o que ele fez? Ele começou a trazer pessoas que tinham necessidades. E ele foi ensinando as pessoas, dando alimento para as pessoas. Quer dizer, ele deixou a família dele de lado. A mulher dele ficou num lado, ele ficou em outro. Ele chegou a ficar mendigo. Ele chegou a fazer mendigo, a virar um mendigo. A mulher dele foi pedir ajuda ao clero para que ele não fizesse isso, porque ele estava as pessoas agora, ele gastou tanto com as pessoas que agora o pessoal estava ajudando ele. Pessoas estavam se levantando para ajudar para ele comer. Quer dizer, ele entregou a vida dele. Tudo isso aí para quê? Para que a gente pudesse aprender a palavra de Deus, né? Você vê que John Hus, eu vendo a história dele assim como um documentário, como um filme, até indico para vocês, pega lá todos esses nomes que nós falamos, ó, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, Jerônimo de Savonarola, antes aí o Pedro Valdo, todos os homens que eles têm os documentários, você pega em filme, você assiste, você dá vontade de chorar. Você vê John Hus que ele foi lá, então, assim, ele não foi convocado a ir lá apresentar num concílio. Ele foi, aí ele chega no rei, que era muito amigo dele, e fala, não, eu quero ir lá porque o pessoal está interpretando mal o que eu estou pregando. O pessoal está falando que eu estou falando coisa errada, tanto é que ele fazia 10 anos que ele estava pregando, o Papa foi lá e interditou todas as igrejas de Praga para que ele não pregasse mais e ninguém mais pregasse, porque o ensinamento dele lá contagiou todo mundo. Então, quer dizer, aí ele pega e vai lá. Os caras falam, não, se você for lá, você vai morrer. Ele falou, não, se precisa eu morrer, eu morro, mas eu quero mostrar que eu estou falando certo.
E ele vai, ele começa a falar, e as pessoas falam, não, você é um herege. Ele fala, mas o que eu estou errando? Mostra. E de repente o cara vai, sabe, é morto, queimado, porque ele quis ir lá. Entendeu? Então, todos esses caras, né? Senão eu vou falar de todos, né? Mas todos esses caras que nós falamos aqui, e muito mais outros, que são muitos. Se vocês quiserem também um livro, eu acho que eu devo ter falado, Heróis da Fé. Se você não gosta muito de ler, você pode colocar ele como áudio, tem na internet, tem. Você coloca Heróis da Fé, tem acho que é 22 ou 23 áudios, falando de todos eles, falando da reforma, e fala de muitos homens que nós pulamos aqui, muitos, são vários. Só lá são 20 reformadores. Então você vai ver que a vida desses homens foi tudo sofrendo para poder pregar a palavra de Deus. E em tudo isso daí, chega a Bíblia hoje na mão da gente. E a gente hoje, não dá, a devida importância para a palavra de Deus. A gente não dá essa devida importância. Então, morrem pessoas. Começa a Cristo, né? Cristo morre por nós e a gente não está nem aí. Aí morrem pessoas para que a gente entenda o que Jesus fez e a palavra chega até nós e a gente não está nem aí. Jesus mesmo fala, né, ele fala que as escrituras testificam, os profetas, as escrituras testificam dele, né? Ele fala que as escrituras testificam dele. E assim, o que é mais importante, né, é que assim, esses homens deram as vidas para poder a palavra hoje ter esse acesso aí, ter esse livre acesso. Porém, assim, a igreja, infelizmente, foi culpada por isso, porque assim, se teve que reformar é porque algo começou a entrar ali, as coisas como a gente já falou, né? Então, assim, teria sido bem diferente se as coisas não tivessem acontecido dessa forma, né? Se desde os apóstolos o ensinamento tivesse dado continuidade daquela forma. Mas aí, infelizmente, muita coisa foi entrando e aí chegou a esse ponto, né? Tem que... mas você vê, por isso que nós falamos, e a palavra também fala que, assim, Deus, quando Adão errou, Deus vai, levanta Moisés, levanta os patriarcas e tal, e como para Moisés ele dá o quê? Ele dá a lei. Se cumprisse a lei tudo direitinho, já estava suficiente já para ser salvo. Só que os homens não conseguiam fazer isso. Então precisava de ter Cristo para morrer por nós, para que a gente pudesse alcançar, porque por nós mesmos a gente não consegue. Deus sempre está fazendo uma coisa ou outra na vida da gente para a gente poder, a gente poder estar melhor diante dele. Só que nós, como errantes que somos, nós pisamos na bola, e se não for Cristo, por isso que é um dos pilares, somente Cristo. A Léo, ela colocou mais uma coisa aqui, deixa eu ver o que ela está escrevendo aqui. Ela colocou assim: eu vi um estudo do Augusto Nicodemos, onde ele fala que Cristo deu início na regeneração, para nós alcançarmos a graça. Então, até a sua vinda somos justificados todos os dias. Somente as Escrituras, somente a graça em Cristo, que nos leva até Ele. Sim, como a gente estava falando, a graça foi alcançada na cruz. Primeiro passo, Cristo nos regenera. Quando Ele nos regenera? É que para a gente entender a teologia da regeneração, da santificação e da justificação fica mais fácil. Primeiro passo, Cristo nos regenera. Quando Ele nos regenera? Se a gente vai lá em Romanos 5, fala que quando a gente ainda era inimigo de Deus, Jesus nos salvou. É o momento da regeneração. Muitas vezes a gente fala assim, que nós somos salvos quando nós aceitamos Jesus lá na frente da igreja. Não, Jesus nos salva antes. Porque Ele faz a gente, Ele regenera. O que é regenerar? Eu estou morto nos pecados e agora Ele me dá vida. Isso é regeneração. Eu estou morto no meio dos pecados e Ele me dá vida. Então, mesmo ainda lá no meio do pecado, Ele me dá a vida. E agora eu tenho condição de reconhecer Cristo e eu venho até o Senhor. E quando eu venho até o Senhor, aí Ele começa um processo de santificação na minha vida. O processo de santificação é Ele me tornar santo. Ou seja, me limpar, me purificar. Ele me torna santo, certo? Aí, como Ele me torna santo, agora como eu estou em processo de santificação, quer dizer, eu não peco mais? Não, eu continuo pecando. Só que agora eu sou justificado, como Nicodemos, a Léo viu aqui o Nicodemos falar, que eu sou justificado todo dia. Por quê? Porque todo dia eu peco. Então, cada momento que eu peco, Jesus diante de Deus, Ele fala assim: olha, o Marcos pecou, mas
Já foi morto lá na cruz. É assim, por isso que a Bíblia fala que ele é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. Ele advoga-nos diante de quem? Diante do Pai. Porque é por isso que a gente sempre fala isso. Quando a gente, Deus, ele não olha para nós, Deus olha para Cristo. Porque Cristo morreu no nosso lugar. Então ele olha para Cristo. Só que Cristo é aquele que faz o quê? Cristo é aquele que nos justifica diante do Pai. O nosso único advogado. Entendeu? Não precisa de outro intercessor, como o pessoal arruma, né? Isso. Sabe que o pessoal às vezes pede por outros meios para santos, para que santos nos intercedam diante de Deus. Mas nós não precisamos disso, irmãos. Nós já temos Cristo, Jesus, o nosso advogado. Que nem, por exemplo, a Mariologia, né? O pessoal coloca assim, olha, eu vou pedir para Maria porque ela é a mãe de Jesus. Só que ela é a mãe de Jesus e não a mãe de Deus. Essa que é a resposta que eu falei para você que Pedro Valdo, quando chega diante lá do clero, né, ele fala assim, vamos oficializar isso daqui que nós estamos fazendo. Ele fala assim, então, vocês acreditam na mãe de Deus? Eu falei, sim, eu acredito na mãe de Jesus. Então a mãe de Jesus nós acreditamos, mas não na mãe de Deus, porque ela é a mãe de Jesus, que se torna mãe de Deus porque ele é Deus, mas ela não é Deus. Quando a gente fala assim que ela é mãe de Deus, então entende-se que ela é Deus. Então ela vai interceder. Não, o nosso intercessor é Jesus. Então a gente não precisa nem de Paulo, nem de Pedro, nem de ninguém. Não precisa do Jefferson aqui, sabe? Não precisa de mim. Ninguém precisa de ninguém. Nós já temos um intercessor. Se você é regenerado, se você está nesse processo de santificação, você é justificado todos os dias, como a Léo aqui falou, que o Nicodemo disse, não tem outro jeito. E em Romanos fala assim, né, que, como o senhor falou, nós já, quando Cristo morreu, ele já deu a graça foi derramada sobre todos. Então, a partir disso aí, quando a gente reconhece esse sacrifício de Cristo por morrer por nós, a gente entende isso, a gente tem a regeneração a partir da morte de Cristo. E a gente começa a entender que esse sacrifício foi por nós. Aí a gente vai, se aproxima, ele entende a nossa salvação, a justificação. Você quer ver um exemplo bem chuco? Se você for se você for lá no cemitério e você falar para as pessoas assim, olha, Jesus te ama, alguém vai falar para você, vai reconhecer alguma coisa? Não, porque está morto. E quando a Bíblia fala que nós estamos mortos no pecado, é isso, a gente não escuta nada, a gente não vê nada, então a gente vive por nós mesmos. E viver por nós mesmos, a gente só vive uma vida errônea, uma vida que nunca vai dar certo. Tudo que nós fazemos por nós mesmos vai dar errado. Lucas, tudo que nós fizermos por nós mesmos vai dar errado, não tem jeito. Só que quando a gente é regenerado, o Espírito Santo vem em nós, mesmo pecando, mesmo na atrocidade que nós estivermos fazendo, ele vem em nós e nós acordamos para a realidade. Estamos errando? Estamos, continuamos, mas só que agora eu consigo reconhecer isso. Então a minha salvação não é no dia que eu aceitei minha mão e falei, eu aceito Jesus. Não, ela foi lá atrás. Por isso que os ensinos de Pelágio estavam errados. Porque veja só, se eu não preciso de Deus, então quem vai me regenerar? E como que eu vou me santificar se eu não consigo? E como que eu vou me justificar? Ou mesmo que eu peço aí para alguns santos aí para mim, mas como? Não tem como. Então, eu ensino dele errado, por isso que ele fala somente a graça, que é o estudo de Augusto de Hipona. Augusto de Hipona. Somente a graça. Que é o que a Léo perguntou, que a graça está incluso regeneração, santificação, justificação. Pronto, é isso que nós precisamos. E quando nós estamos nesse processo de santificação, então Deus começa a tirar coisas ruins de mim e começa a colocar coisas boas em mim, que como lá em Efésios 2:10 fala, né, que Deus cria boas obras para que eu cumpra-as. Então ele começa a criar e começa a mostrar, eu consigo enxergar ela, porque agora eu estou vivo diante de Deus, então eu consigo cumpri-las. Nós estamos fazendo uma aula de soteriologia. Aula de soteriologia. É isso aí, tá bom? Acho que os irmãos entenderam aí. Então é isso. Passa a descrição de que é somente as Escrituras. Passa para isso pra gente aí. Somente as Escrituras. Indica a inspiração, autoridade, suficiência, infalibilidade e inerrância das Escrituras.
Isso significa que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da igreja. Aí, como a gente estava falando, os reformadores acreditavam que a autoridade das Escrituras não depende do testemunho de qualquer homem ou mesmo da igreja, mas unicamente do próprio Deus, o seu autor. Que isso aí, esse conceito é justamente o que ia de frente com a teologia da igreja medieval daquela época, né? Que eles acreditavam na autoridade do Papa, na tradição e as formulações dos concílios. Então, tudo isso aí se resume nisso, né? Não depende do testemunho de nenhum homem, se ela, por ser a palavra de Deus, ela por si só já é completa, né? Se nós fizermos pela Escritura, e sim para que, já entrando no outro tópico, seja para a glória de Deus, não que a palavra precise de nós para ser eficaz, né? Acho interessante isso daí, porque ela indica somente as Escrituras devem ser identificadas como regra de fé e prática, certo? Regra de fé e prática. Então, quer dizer, às vezes é o que você falou, a regra de prática nossa, quando estamos na igreja, é uma. A regra de prática, quando nós estamos fora da igreja, é outra. Dualidade, dualismo. Estamos dualistas. Então, isso não podemos. A regra de prática tem que ser em todos os lugares. Em todos os lugares da vida da gente. Isso daí baseado no quê? Na Bíblia. Vamos dar um exemplo que, quem sabe eu fico bem, Cassandra, né? A Bíblia fala que o homem tem que amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja e ele deu a vida por ela. Aí quando eu chego em casa eu quero lembrar que a Bíblia diz também que a mulher é submissa mesmo, e eu pego a Sandra e faço delas tapetinho. Eu estou fora da palavra. Eu estou acrescentando, o que a gente sempre falou lá no 1 Coríntios lá, né, 3. A gente não pode acrescentar nada nessa escritura. Então se eu chego em casa e começo a falar passando assim, Sandra, só você é submissa a mim, então você, quer dizer, eu estou fora da palavra. Então a Bíblia é regra de prática e de fé. Então ela é de prática assim, eu tenho que tratar a minha esposa conforme a Bíblia diz só, a gente não tem que acrescentar mais nada. Mais nada. E isso assim, a gente deu um exemplo de milhares, né? Sim, inclusive, lá em Israel, as leis são baseadas nas escrituras, né? Inclusive, até hoje as leis regem Israel, né? Segundo o meu primo me disse que é policial, que as leis em todo o mundo, ela é baseada na Torá. Sim. A base de leis, se você vem aqui no Brasil, ela não diz que é baseada lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, se você lê ela, quem estuda a Bíblia, quando você lê as leis, ele que é um estudioso das leis, porque ele é um policial e tal, então ele vai lá e fala assim, ó, o que está escrito aqui está na Bíblia, ele vê claramente isso. Então, a base das leis no mundo, ela vem da Torá. Isso. Ou, que a gente fala, né, do Pentateuco, que é o 5 primeiro livro da Bíblia. Então, isso daí é uma base em tudo. Então, por isso que John Wycliffe ele falava assim, olha, se o homem que é um poderoso, ele não faz as coisas conforme Deus fala, então ele não é digno de ser respeitado como. Porque lá diz o quê? Que o governante, seja qual for, seja do Brasil, seja de São Paulo, de Osasco, seja de Cotia, de onde for, ele quando ele vai, ele tem que fazer um voto de fazer o melhor para aquele. Então nossos presidentes, eles têm que ser o melhor, né? Tem que ser o melhor. E se eles não são, então eles não são dignos de honra, de maneira alguma. Tá bom? Então assim, ó, eu peguei aqui por curiosidade, às vezes a gente não entende a Bíblia, quais são assim as colocações dela. Então eu coloquei aqui, eu vou falar meio rápido, só para a gente ter aí como um registro. Aí depois, se quiser, pode voltar aí, né, e vocês entenderem melhor. Ó. Veja só, foram várias Bíblias escritas. Eu vou começar assim, eu nem estou contando com a de Moisés, que a de Moisés é o seguinte, Moisés ele escreveu, a gente vê aqueles livros do Antigo Testamento que foram rolos escritos, que foram perdidos, né? Aí, a primeira Bíblia que a gente pode considerar como escrita foi a Septuaginta, que a Septuaginta ela é a versão dos 70 que fala. São 70 sacerdotes que se reúnem para eles poderem montar a Bíblia. Então eles começam a fazer assim, ó, a Septuaginta é uma versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego. Entre os séculos 3
A1, que antes de Cristo vai descendo, né? Ao contrário, de 3 a 1 antes de Cristo, em Alexandria, no tempo de Alexandre o Grande. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70, que é uma Bíblia latina. Só que assim, a Septuaginta, ela é hebraica. Ela é hebraica, né? Então o pessoal achava, quando a gente estava lendo, eu estava até comentando com o Jefferson antes, que a gente vai ler lá, a Septuaginta, você entra na Wikipedia, lá na Wikipédia, você entra lá, irmão, de cima a baixo, é muita informação, porque eles começam a falar, o Mar Vermelho foi achado nisso daqui, então eles pegam detalhe por detalhe, e tudo isso daí aconteceu o quê? Eles conseguiram formar, então depois eles formaram rolos, né? Quando Jesus chega diante lá ele chega lá como chama lá na sinagoga, ele pega um rolo lá de Isaías, né? Ele fala sobre o ungido de Deus, né? E ele fala, eu sou esse ungido. Então ele pega um rolo, abre e lê. Então era tudo feito em rolo. Só que eles fizeram o quê? Eles começaram a pegar essa Septuaginta e eles foram, de tempo em tempo, eles foram montando ela até montar ela no grego. Aí conseguiram montar ela no grego. Aí depois disso aí veio a Vulgata. A Vulgata é uma tradução para o latim, que ela foi entre o século 4 e 5 pelo São Jerônimo, né, que o católico conhece por São Jerônimo, mas é o Jerônimo. O Papa Damásio I pediu para Jerônimo, porque Jerônimo era um teólogo, era muito estudioso e tal. Então ele pegou essas traduções da Septuaginta que estava em grego e ele trouxe para o latim. Aí isso aí foi assim, no ano 384, esse Papa Damásio I foi lá e jogou esse trabalho na mão dele. Só que ela foi se montando, que ela chegou a ser usada mesmo. Isso daí quando a gente estava fazendo uns estudos lá dos anos 600, essas coisas aí. Você lembra que nós falamos que Jerônimo ele traduziu a Vulgata, mas o clero resolveu deixar a Vulgata presa. Então, assim, tudo indica que eles fizeram, Jerônimo traduziu ela, fez bonitinha, só que eles pegaram e deixaram ela presa. Aí ficou só na mão deles. Tanto é que a gente vê que os outros reformadores, para eles serem reformadores, tiveram que entrar no monasteiro. Aí eles passaram a ser monges, eles começaram a ler, e aí eles foram e traduziram para outras línguas, e eles começaram a pregar a verdade. Mas eles ficavam presos por quê? Porque aí eles faziam conforme eles queriam. Era uma forma deles fazer. A gente vê lá no ano 607, quando chega o imperador diante de um bispo, e ele fala para ele aceitar ser um bispo universal, e ele aceita no ano 607. No 604 tem um que não aceita. No 607 ele aceita. Aí começa a entrar o quê? Começa a entrar as heresias dentro da igreja. Porque aí já deu a entrada o quê? Naquele que a gente fala lá que é os 1000 anos de... Como chama mesmo? Que é o tempo da escuridão lá. A Idade das Trevas? A Idade das Trevas, a Idade Média, né? Isso. Aí entrou a Idade Média. A Idade Média entra mais ou menos em 500 depois de Cristo e vai até 1500 depois de Cristo. Então aí já começou a Idade Média. A Idade Média entrou pestes, né? Que a gente vê que na época de Joe Cliff tinha todas aquelas pestes, né? Peste negra, isso. Aí a igreja entra num caos total porque a igreja começa a errar. Então assim, a Vulgata ela foi só no século XII, do século 12 ou 13, que eles conseguiram usar ela oficializada. Mas ela ficou feita, escondida, assim, guardada, né? Tanto é que se a gente vai ver os outros que escrevem aqui, você vê, a Bíblia francesa, ela foi no século 12, Pedro Valdo conseguiu encomendar partes da Bíblia na língua francesa. Mais tarde a igreja condenou ele como herege e os monges queimaram essas encomendas que ele fez. Mas essa Bíblia da França, ela foi tirada de onde? Da Vulgata. Aí a gente vê a Bíblia inglesa, traduzida por John Wycliffe no século XIV, que ela foi traduzida de onde? Da Bíblia Vulgata. A Bíblia italiana foi traduzida por Niccolo Malerbi em 1471, século XV, né? No período de 8 meses ele fez essa tradução. E ele tirou da onde? Da Vulgata. Até aí a dele já estava oficializada, né? A Bíblia alemã foi traduzida por Martinho Lutero no século XVI, ou foi em 1534, da Bíblia Vulgata.
conhecida como a Bíblia de Lutero, ou seja, a Bíblia alemã foi conhecida como a Bíblia de Lutero. E a nossa Bíblia, que é a Bíblia portuguesa, ela foi traduzida por João Ferreira no ano... O Novo Testamento foi traduzido em 1652 e foi impresso em 1681, porque ele só escreveu, né? Ele traduziu pelas escritas. Tanto é que ele traduziu pela escrita, e a gente olhando lá no documentário, ele acha algumas coisas erradas, ele vai lá e consegue fazer emendas e tal, mas em 1681 ela foi toda reformadinha, então eles conseguiram imprimir ela, mas somente o que? Foi impresso só o Novo Testamento. Aí ele morreu em 1691, João Ferreira, ele era um padre. Só que ele escreveu até o livro de Ezequiel, ele conseguiu traduzir do Antigo Testamento, mas tudo assim também por escrito. E ela foi finalizada, o Antigo e o Novo Testamento, em 1917, com a revisão de Rui Barbosa aqui no Brasil. Então a Bíblia que nós temos hoje, a nossa primeira é João Ferreira. Depois agora a gente tem aí NVI e tantas outras que nós temos aí, né? Mas a primeira, que foi em 1917, que Rui Barbosa vai lá, dá uma olhada, revisa tudo que foi feito e ela oficializou aqui a Bíblia portuguesa. Essa é a história das Bíblias, que a gente está falando de somente a escritura, né? Então você vê que há uma importância. E eu vou falar para vocês, tem muita tradução que não está aqui. Eu peguei, assim, dentro dos nossos estudos aqui, como a gente fala de Roma, então por isso que eu peguei de Itália. Mas se não, a gente falou aqui sobre a Septuaginta, a Vulgata, a francesa, que entra na nossa história, a inglesa, a alemã e a portuguesa, porque nós também estamos aqui. Então eu incluí mais a italiana e a portuguesa, porque nós estamos aqui. Mas a história dela e como que elas foram sendo traduzidas e trazidas para nós também, bem, não estou falando muito, é só uma curiosidade, porque como eu estava te falando antes, né? Antigamente, se alguém falasse para mim assim, a Vulgata foi feita antes da Septuaginta, legal, eu ia acreditar, porque eu não... Então hoje a gente tem uma noção, a Septuaginta foi feita por 70 sacerdotes, né, montada lá por 70 sacerdotes, e tirada baseada por escritos que foram achando, né? Acho que é no livro de Jeremias, que tem um que mostra que eles entram numa gruta, assim, alguns meninos, e eles vão lá e eles acham alguns rolos e levam até o rei fica todo assim, né? Aí ele entrega para os sacerdotes, mas os caras falam que os caras escondem. São rolos que lá não fala que trecho que é, mas eles encontraram. Então, assim, foram encontrando um aqui, outro ali e tal. Deus conseguiu montar tudo e montou o Antigo Testamento. A Septuaginta monta o Antigo Testamento, em hebraico. E os gregos, quando vai entrando, eles vão traduzindo ela e tal. E depois entrou o que? Essa Vulgata. A Vulgata, algumas pessoas descem a lenha nela, mas não. Jerônimo fez tudo bonitinho. Jerônimo, ele era temente a Deus, tal. Ele fez tudo bonitinho, ele arrumou a Vulgata. Tanto é que nós falamos aqui de John Wycliffe, nós falamos do Martinho Lutero, eles pegaram ela e foram compilando. Eles só traduziram ela, entendeu? Então não estava errado. A Vulgata, porque não sei por que algumas pessoas entendem que a Vulgata não está certo, mas ela estava certinha assim. Só que ela estava escrita em quê? Em latim. Isso. Quem que entende latim? Era só o clero, né? É só eles. Por conta disso, só eles que tinham entendimento, então eles liam da forma como eles queriam. Eles podiam falar como foi colocado a questão da indulgência, a questão das religiões, então ele podia falar que ali o ensinamento estava dizendo isso. Aí as pessoas acabavam acreditando por conta disso, né? Que foi a importância, né, como a gente falou em um dos outros vídeos, que a importância da Bíblia ter sido traduzida, que ela ajudou muito na alfabetização, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas que não sabiam ler, né? Isso, aprendeu através dela. Que essa reforma, não sei se a gente comentou, mas essa reforma ela foi muito importante para a imprensa. A imprensa que a gente tem hoje foi muito devido a isso, né? A educação, política, tudo isso lá atrás fez parte dessa história, né? Fez, quer ver? Nós falamos sobre deixa eu ver, que esse caderno meu aqui é uma coisa, tem muita coisa aqui. Mas nós falamos sobre quer ver, Savonarola. Foi Savonarola? Que ele foi um cara que ele... Jerônimo Savonarola. Ele foi um padre dominical e pregador da Florência Renascentista. Que é a Florência Renascentista, é isso que você está falando. Que ela trabalhava sobre a cultura, ela trabalhava sobre a ciência, trabalhava sobre a religião, ela trabalhava sobre, no geral, a Florência Renascentista. E ele
pregava nesses locais, assim, né? Então ele conseguiu introduzir nessas coisas. Eu separei alguns versículos aqui, eu vou ter que falar muito rapidinho aqui, talvez deixar só em caráter de ficar registrado aqui. Não vou abrir a Bíblia, porque a minha intenção era abrir a Bíblia e explicar trecho por trecho, mas não vai dar, tá? Então eu vou falar sobre, assim, ó, ficar registrado, se vocês quiserem marcar aí depois e ler. Atos 17:11 fala sobre os bereanos recebiam a palavra com grande interesse, examinando todos os dias a Escritura para ver se tudo era assim mesmo. Então Paulo, quando vai até o Tessalonicenses, né, que ele vai até o Tessalonicenses, começa a falar com eles lá, chega lá tem os bereanos foram mais espertos que os Tessalonicenses. Por quê? Porque eles pegavam aquilo que era pregado e eles iam ver se era isso mesmo. E nisso muita gente se converteu, porque eles viram que o Paulo estava falando tinha tudo a ver. Aí muitas pessoas se converteram. 2 Timóteo 3:14-17 diz assim: toda a palavra é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e para instrução da justiça. É um trecho também muito bom para a gente ler, tá? João 5:39 diz assim: as Escrituras contêm a vida eterna e testemunham a respeito de Cristo, tá? Vai lá que é legal. Marcos 12:24 e Mateus 22:29, então lá, Marcos 12:24 e Mateus 22:29 diz assim: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Isso daí os saduceus, eles não acreditam na ressurreição. Então eles querem colocar Jesus na parede. Aí eles até colocam lá, tipo, um exemplo assim, ó, existia assim com 5 irmãos, aí a mulher casou com o mais velho, ele morreu e tal, aí vai até o último. Aí ela fala assim, na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus explica que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E lá no céu não vai ter sexo, os anjos não têm sexo. Então ele fala assim, vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Porque se eles conhecessem a Escritura e o poder de Deus, eles não estavam contra a ressurreição. Porque a ressurreição, porque eles estavam contra? Porque eles já não acreditavam mesmo. Mas Jesus fala que o Filho do Homem ia morrer e no terceiro dia ele seria ressuscitado. Então eles estavam contra o que ele estava ensinando. Então ele fala, se você conhecesse o poder de Deus, você não falava isso. Você ia acreditar no que a gente está falando. Então é isso daí. 1 Timóteo capítulo 13 fala assim, dedique-se à leitura da Escritura, à exortação e ao ensino. Eu acho perfeito isso aqui porque a gente sempre tem falado, irmãos, a Bíblia não foi feita para ler, foi feita para estudar. Porque as pessoas fazem aí os seus planos anuais de leitura bíblica, mas muitos desses aí você vai falar com eles, eles não conhecem nada. Porque eles têm um compromisso de 3 capítulos num dia, por exemplo, que eu vi alguma coisa, acho que é isso. Você pega 3 capítulos num dia, então você, de 365 dias, você consegue ler a Bíblia inteirinha. Aí você lê a Bíblia inteirinha, legal. Consegui ler. Só que a Bíblia, olha o que a gente está falando, dedique-se à leitura da Escritura, à exortação e ao ensino. Como que eu vou ensinar se eu não sei? Eu preciso aprender. Eu preciso estudar para me ensinar alguém. E 2 Pedro 3,17 fala assim, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que o que eu estou falando aqui é tudo resumido, irmãos, tá? É resumido. Eu peguei, sei lá, 2 versículos, não está escrito só isso. Eu peguei aqui dentro desses 2 versículos e tirei alguma coisa para a gente estar vendo aqui. E a minha intenção era ler ele e a gente falar, só que a gente fala bastante. E só complementando em Josué também, né? Josué 1:8 fala, né? Para a gente meditar dia e noite, né? Isso. E primeiro Salmo também diz. Salmo 1 também diz isso. Meditar, que a gente ficar com as escrituras de dia e de noite, andar com as escrituras e meditá-las de dia e de noite. Que quando Josué está lá, que você está falando esse trecho aí, Josué está lá meio zoadão, né? Como Moisés morreu, como que eu vou dar sequência? Não dá. Mas aí Deus fala para ele, é assim que Moisés fazia, então você faz isso. Tem a palavra, meditando dia e noite. Isso. Então é claro que a gente não vai andar com a Bíblia na frente da gente dia e noite estudando, mas que a gente pode estar tendo encaixar tempos na vida da gente, para a gente poder estar estudando a Bíblia e viver aquilo que nós aprendemos. Simples assim, né? Nós aprendemos, agora vamos praticar ela. Isso. Dia e noite. Certo? Então, assim, somente a Escritura. Nós não precisamos de mais nada do que somente a Escritura.
Se a gente vai ler um livro e ele é baseado na Escritura, show de bola. É isso que nós precisamos, porque ele vai ensinar o que a Escritura está dizendo, que às vezes é difícil a gente interpretar algumas coisas. A gente lê uns livros muito bons. Ou a gente vê livro histórico também, que ajuda muito na vida da gente. Mas se esse livro aí está falando que você tem que fazer coisa que não está escrito na Escritura, como 1 Coríntios 3 lá está falando que não é para acrescentar nada, então pega esse livro e nem continue lendo. Porque eu já fiz isso. Tem uma denominação aí que eu fui pegar, estava falando sobre o finais do tempo, né? Aí eu fui ver, querendo saber um pouco sobre como que vai ser o final do tempo, então eu fui lá, peguei, tá, quando eu estou olhando lá, começou a falar uns negócios, eu acho que eu li 2 páginas. O livro acho que tinha umas 50, 60 páginas, sei lá. Eu li 2 páginas, eu deixei o livro pra lá. Porque eu vi que não tinha nada a ver com a Escritura. Então para mim não serviu, entendeu? Depois eu peguei um livro bom lá depois e dei uma lida. Falar sobre o final do tempo não é fácil, né? Muitas ramificações, mas pelo menos me ajudou bastante nisso daí. Tá bom, irmãos? É isso aí. Nas Escrituras que eu vou entender a criação, a queda do homem, que eu vou entender a vida, morte e ressurreição de Cristo, que eu vou entender sobre regeneração, santificação e justificação. 6 tópicos que dá um estudo tremendo cada um deles, né? São 6 temas aí que seria muito bom a gente falar. Mas você aprende ele aonde? Na Escritura, tá? Se a gente for atrás de pessoas que têm ideais diferenciados aí, vai fazer a gente errar achando que está certo. E errou. Deus é justo, irmãos, e a gente tem que buscar em Deus ser justo também, tá bom? É isso daí. Vamos estar terminando, nós vamos fazer uma oração agora para a gente terminar. Graça te damos, Senhor, porque o Senhor levantou homens corajosos para deixar exemplos para nós, para que a gente possa assim lutar para errar menos. Que esses estudos nossos, Senhor, seja alcançado por muitas pessoas. Muitas pessoas possam entender aquilo que está sendo dito aqui. Ó Deus, e nosso interesse é que as pessoas se acheguem mais ao Senhor. E nós também se achegamos ao Senhor. Então, Senhor, eu te agradeço e eu peço, ó Deus, que o Teu Espírito possa fazer uma obra maravilhosa diante das pessoas, ó Senhor, e tudo mais, ó Senhor, seja somente para a glória do Senhor. Isso é o que eu te peço, te agradecendo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.